Olá, meus irmãos. Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para o nosso canal no YouTube, fanpage Pérola de Ramatiz e perfil no Instagram. Meu mais profundo axé, saravá, namastê. Mais um vídeo semanal, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, ou quase sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Vou falar com você sobre o perfil do dirigente umbandista. Vez que ou outra eu recebo um contato através das redes sociais ou por e-mail, que chega até o Triângulo, o pessoal perguntando se eu não consagro o sacerdote de Umbanda. Inclusive as pessoas se dispondo a virem aqui em Porto Alegre para essa consagração. E não está dentro do meu propósito, não está dentro dos nossos compromissos espirituais, esse tipo de rito de iniciação, que outros dirigentes o fazem e são fidedignos. E eu quero tecer alguns comentários sobre o perfil do dirigente umbandista. Eu acho que há alguns equívocos. Se prioriza o rito de consagração em detrimento de outros princípios que são essenciais para um dirigente umbandista. O dirigente umbandista, ele deve ser talhado para ser um psicólogo das almas. Eu lembro que um dirigente umbandista, ele não vai ficar o tempo todo com guia incorporado ou com guia em terra. 99% do tempo ele vai estar desincorporado e terá que administrar os conflitos que ocorrem numa corrente. Então ele deve ser um psicólogo com a cuidade psíquica e anímica para pressentir, antecipar e resolver conflitos interpessoais. Então, se falta esse pré-requisito, não adianta ter uma mediunidade portentosa de incorporação e ser consagrado como um médium ou um dirigente que já está na senda, já está com casa aberta, que esse indivíduo estará fadado ao fracasso, porque ele não tem essa cuidado psíquica anímica, né? De pressentir, antecipar e resolver conflitos interpessoais. Qualquer agrupamento humano, ele vem carregado potencialmente, exponencialmente de conflitos. Não é diferente com o agrupamento mediúnico, pelo contrário, isso se multiplica, é mais exponencial ainda. Porque um agrupamento mediúnico é um amontoado de velhos espíritos, difíceis, inteligentes, ardilosos e fortes egos de muitas eras. Senão não seriam médios de Umbanda. Mediunidade de Umbanda é o medicamento, é o médico oportunizado ao enfermo. O médico vai aonde está o enfermo. Então, nós, médios de Umbanda, somos almas enfermas. Adoecemos por esse ego forte, avantajado, né? Espíritos velhos, de priscas eras, difíceis, inteligentes, ardilosos, que têm um compromisso kármico com a Umbanda nesse presente momento de vida. Então, especialmente o dirigente, ele tem que ter essa habilidade interpessoal, essa cuidado psíquica, anímica, ser talhado para ser um psicólogo nato das almas, para lidar com todo esse embate de egos e conflitos que acontecerão dentro de uma corrente. Às vezes o pessoal vem assim, com uma visão mais romântica do sacerdócio de Umbanda, e depois convivendo por dentro de uma comunidade terreiro, se veem frente a uma realidade que eles não idealizaram, que é de você lidar com seres humanos e que não são santos
não são seres diáfanos de luz só porque estão vestindo branco, pelo contrário. O lado sombra muitas vezes se exalta e precisa ser transmutado dentro do mediunismo. É prioridade para um dirigente de Umbanda a capacidade, a disposição de manter o grupo mediúnico apto para atender os consulentes. Não é manter o grupo mediúnico adulando o grupo mediúnico e prometendo benesses ou poderes com os orixás e resolver a vida do grupo mediúnico. Não é essa a finalidade do dirigente, porque ele também é um ser humano, como qualquer outro, e tem todas as dificuldades que um ser humano comum tem. Mas a função primordial, primeira do dirigente, é manter o grupo apto para o serviço, que é atender os consulentes. E aí, dentro das várias terapias que vão ser preconizadas, prescritas no terreiro, cada casa tem a sua terapia, vamos dizer assim, que pode ser palestras, passes, desobsessões diversas, né, demandas e sacudimentos e preceitos diversos que muitas vezes têm impacto na saúde, né, tratar as enfermidades mais diversas através das terapias fitoenergéticas que os terreiros oportunizam, mas, notadamente, o aconselhamento dentro dessas terapias, o aconselhamento. Então, o grupo mediúnico, ele tem que estar preparado e apto para os aconselhamentos. E os aconselhamentos com médiuns conscientes, intuitivos, transilúcido, que eu já falei em outras oportunidades. Então, aumenta sobremaneira o compromisso dos dirigentes de formação e manutenção do grupo mediúnico capaz para esses atendimentos. Então entra aqui uma função, um compromisso que ele é pouco falado até, assim, mais na tradição africana, mas vem para o lado da tradição mais espírita, católica ou espiritólica, né? O catolicismo imbricado com o espiritismo, que em muitas casas tem mais esta afeição ou simpatia, uma não é melhor que a outra, que é o dirigente ser um zelador. E o que é zelar pelo quadro de médiuns, né? O que é zelar? Ele prescreve os tratamentos espirituais, preceitos, outros, né? Ele observa e acompanha as várias enfermidades e distúrbios psíquicos e espirituais que ocorrem dentro da corrente mediúnica e que devem ser corrigidos. Então, o zelador é aquele que zela. O compromisso dele não é ter consulentes. Ele até pode ter consulentes. Até pode estar com uma mesa do oráculo aberto, com consulentes particulares. Não é a Umbanda que a gente pratica, né? Não é o que a gente aprendeu. Mas o principal, e principalmente como eu fui orientado por Caboclo Peri desde o início da fundação da casa, é zelar pelo quadro mediúnico. E que distúrbios psíquicos e espirituais são esses? Não pensemos nós, não romantizemos que o fato de você ter um guia espiritual, um caboclo, um pai velho, você ser um médium de transe lúcido, você perceber o magnetismo, você se dá conta que a sua consciência fica alterada, que você tem uma fala com conhecimentos, ideias que não são suas, isso não te torna imune a esses distúrbios psíquicos espirituais, pelo contrário. O médium, por ser um espírito difícil, velho espírito difícil, inteligente, ardiloso, um forte ego de muitas eras, dentro desse cadinho da mediunidade na Umbanda, eu diria que é como se fosse uma panela em ebulição. É uma panela em ebulição.
que aflorarão muitos distúrbios que estão no nosso lado sombra que precisam ser limpos. E a mediunidade, por dentro da lei de Umbanda, nos dá essa possibilidade. Então, como é que o médium atrai um distúrbio para ele? Como é que se dá esse distúrbio com o médium, esse desequilíbrio? Atração de formas, pensamentos. Nós médios somos esponja. Então a gente tem que aprender a lidar com as formas, pensamentos dos outros, dos ambientes, dos locais, essa atmosfera psíquica que fica pairando por tudo. E quanto mais aglomeração humana, mais formas de pensamentos, e não são boas, nós temos que aprender a atraí-las e deixá-las fluir, porque a atração é natural, a sintonia é a atração é natural. O problema é você ficar com essas formas de pensamento. É o médium esponja, né? Estados emocionais negativos. Eu sempre digo que todo médium ele é um pouco bipolar. Uma hora ele pode estar rindo, daqui a pouco ele está chorando. Uma hora ele está alegre, daqui a pouco ele está numa melancolia profunda. Porque ele oscila seus estados emocionais quando as suas antenas psíquicas não estão educados, como um rádio que pega várias estações ao mesmo tempo. Então, estados emocionais negativos, o médium vai ter que aprender, e o zelador está ali olhando, para ele se manter num equilíbrio constante no tempo. Esses estados emocionais negativos, eles se estabelecem por pensamentos inadequados. Pensamentos é dar atenção para pensamentos inadequados. Pensamentos que estão associados com hábitos equivocados, que aí entraria também com a formação do caráter do médium para modificar esses hábitos. Pensamentos inadequados que facilmente se transformam em ruminação mental. Então aqueles pensamentos ruminantes ficam todo o tempo no campo ideativo mental do médium e são gatilhos, são tomadas para conexão com as obsessões. E aí entraríamos num outro desequilíbrio, né, num outro distúrbio psíquico-espirituais, que seriam as obsessões das mais diversas matizes que nós médios atraímos, principalmente no início do nosso mediunato. Ainda deseducados, não amadurecidos para lidar com essa potência que é a mediunidade, potência da alma anímica, né, que nos possibilita essa conexão com o mundo espiritual. Então, obsessões a mais diversas, e começa com desafetos do passado, né, inimigos, até os obsessores oportunistas, os encostos, né, auto-obsessões. Então, o médium, o pensamento ruminante, né, a ruminação mental, abre uma auto-obsessão, ele mesmo é inimigo de si mesmo, né, o desânimo, negatividade, não acreditar no seu potencial, autossabotagem, desistência, por vezes desistência reencarnatória, depressão. Tudo isso acontece dentro de uma corrente mediúnica o tempo todo. Por mais que se tenha no tempo um grupo maduro, coeso, o tempo todo sempre vai ter um, é normal. E o zelador tem a obrigação de esquecer de si, aprender a lidar com isso. As ressonâncias de vidas passadas, olha só, uma coisa que é pouco falada nos terreiros, que é consagrada na apometria. Nós entramos em ressonâncias de vidas passadas, então registros que estão no nosso subconsciente, que no Oriente se chamam sânskaras, estabelecem impulsos e disposições comportamentais. Ressonâncias essas que abrem porta para a autoobsessão, para as obsessões, pensamentos parasitas, ruminação mental, atração de formas de pensamentos. E isso já é no psiquismo de maior profundidade, subconsciente para o inconsciente profundo. Os guias espirituais vão auxiliar
A própria terapia do terreiro, o próprio trabalho no passe, você estar na egrégora vai te ajudar, mas se você não tiver autoobservação, autoanálise, se você for mudando os hábitos e fazendo essa limpeza, isso não vai se dar por uma contagem de pulsos magnéticos ou por um trabalho de Exu, por uma mera consagração ou uma oferenda, ou um preceito que resolva tudo. Quem está na Umbanda, no tempo, por dentro de uma corrente de fato, de direito, da lei de Umbanda, sabe que não funciona assim. Exige muito esforço de nós médiuns, né? Temos as obsessões entre vivos. Quantos conflitos se dão com o médium? Conflito no trabalho, conflito com seu chefe, conflito em família. Um familiar, o esposo, a esposa não aceita a sua escolha mediúnica, a sua escolha religiosa. Então, discórdias as mais diversas no campo familiar, discórdias por falha do caráter do médium, desequilíbrio, falha do caráter do médium, que geram discórdias nos seus relacionamentos interpessoais. Tudo isso tem ressonância dentro da corrente. Quanta coisa um zelador tem que estar com a cuidado psíquica, como diz Caboclo Ventania, desperto e correndo gira, observando e escutando todos os sinais, para corrigir pontualmente, que nem o pica-pau que está sempre batendo, nunca desiste, sempre está ali corrigindo, ou a mão de pilão, né? De Caboclo Peri, sempre com a mão no pilão firme, não larga o manejo do pilão. Esse é um trabalho do chefe terreiro, que uma simples consagração que tem o seu valor quando esse pré-requisito de disposição íntima, a psicologia do indivíduo é talhada para lidar com isso. Um dirigente de Umbanda tem que ter mediunidade ativa na lei de Umbanda. E mediunidade ativa hoje não quer dizer médium de incorporação inconsciente. Temos dirigentes, homem e mulher de Umbanda, médios intuitivos de irradiação hoje, excelentes dirigentes. Excelentes dirigentes. Com sólida maturidade emocional, outro pré-requisito. Caráter ilibado. Ele veria até antes da mediunidade ativa. O dirigente ele pode ter obsessão, ele vai ter dificuldades, ele vai ter que vencer hábitos, mas ele já tem que ter aquela valência do espírito dele, de encarnações passadas, que consolidam um caráter ilibado. Imagine um dirigente no sacerdócio de Umbanda que mente, que trai, que gera discórdia, que é venal, que mente. Não vai dar certo. Primeiro que ele não vai ter uma corrente coesa. Segundo, vai cair na mão da influência do astral inferior. Quando eu falo médio intuitivo, algumas capacidades anímicas, né, como a clarividência e clareaudiência, a visão espiritual, seja através do sonho, flash no frontal que abre, enxerga, clareaudiência, pensamento, a ideação do mundo espiritual ressoa dentro da cabeça e escuta como se fosse uma voz. Muito importante isso aí. Essa intuição refinada, essa cuidado de perceber tudo isso aí. Uma aptidão que é muito importante num dirigente umbandista, que isso se dá de forma intuitiva, às vezes ele nem se dá conta que ele tem isso, que é uma capacidade da alma. Precognição, perceber o futuro. Não para fazer previsões, mas para antecipar conflitos, demandas e armadilhas do astral inferior. Então, precognição, perceber o futuro. Dizer, olha, isso não vou fazer, não, isso com aquele fulano vai dar problema, não vai dar certo, não vamos corrigir. Ele percebe que aquele médium, se for por aquele caminho, não vai dar certo.
Então ele corrige, ele orienta. Ele não interfere no sentido de decidir pelo outro, mas ele orienta. Ele corrige no sentido de até afastar o médium da corrente, se for necessário, se estiver causando desequilíbrio. Desequilíbrio no todo. E afasta o individual. Retrocognição, que é perceber o passado. Então, muitas vezes você está conversando com o indivíduo quer entrar na corrente, o indivíduo está com um problema e você percebe uma faceta do passado, de uma encarnação anterior, ou que está no inconsciente profundo, e que você tem a convicção se o indivíduo é talhado ou não para aquilo, qual é a função, qual é o caminho que ele tem que seguir com equilíbrio. Com equilíbrio. Também é uma aptidão de um dirigente de Umbanda. Fundamental, o tônus vital pessoal, quer dizer, toda aquela energia kundalínia que corre ao longo da coluna vertebral e verte pelos chakras, deve suportar embates vibratórios com baixo astral. Não basta só o escudo mediúnico do Pai Velho, de Exu, do Caboclo. Lembro que 98, 99% do tempo o dirigente estará sozinho, entre aspas. Então a valência do caráter dele, da disposição da alma em servir, a sua aptidão psíquica para ser um zelador, um psicólogo das almas, tem que estar acompanhado dessa valência, esse tônus vital que flui através da coluna vertebral em todos os chakras, suporta esse embate vibratório com o astral inferior. Então, uma aura fechada. Não que ele não vá ter pontualmente um desequilíbrio, uma fraqueza, que ele corrige, mas de uma maneira geral, todos esses embates, e notadamente com a corrente. Porque a função do dirigente não é necessariamente o embate com os consulentes, e sim com a corrente, no sentido de dar manutenção, suporte, estar zelando por todos. Então o dirigente absorve muito. Lembra do médio esponja? Ele é uma esponja da corrente. Ele absorve muito até processos kármicos, muitas vezes, de forma espontânea e permitida pelos mestres espirituais. Ele absorve para ajudar o médium da sua corrente. Quantas vezes o dirigente vai para um preceito individualizado, ele absorve toda aquela carga kármica e negatividade que está naquele momento, naquele médium, para aliviar o médium e o médium conseguir se levantar e andar sozinho. Isso acontece naturalmente, inclusive o dirigente sentindo às vezes até no físico. E ele tem que ter a capacidade de transmutar isso e manter o tônus pessoal dele, vital, original. Não é só incorporando na descarga que isso vai acontecer. Não é só incorporando. Embora ele tenha o escudo, a proteção e o mundo espiritual, os guias sempre vão auxiliá-lo pontualmente, mas se ele não tivesse essa capacidade, esse tônus reforçado dentro dele, ele se desequilibra, se fragiliza e não consegue. Com tudo isso, mesmo assim não basta vencer a si mesmo, ter um caráter ilibado. Há que se ter cobertura do astral superior. De fato, no seu Oriel, ele dá para chefe de terreiro ou dirigente de Umbanda. Então não é uma mera consagração. Consagração é só uma confirmação. Ela é até dispensável. Não é um outro sacerdote que te dá esse selo. Isso já vem contigo antes de você reencarnar. Então, se você não tem isso, o que adianta fazer um curso de sacerdócio pela internet ou até pessoalmente, presencial, se você não tem isso? Quantos abrem casa, estão aí, estouram corrente ou estouram a sua saúde e logo fecham? Quantos fecharam nessa pandemia? Quantos abriram e fecharam nos últimos 5 anos?
Quantos se iludiram com o glamour do sacerdócio, de um diploma, e não ficam 2, 3 anos com casa aberta, ou às vezes nem conseguem abrir. Uma observação importante: se o ori, o tônus vital do dirigente se enfraquece e a mente dele fica instável, a atuação das sombras é intensa, de seres inteligentes que vão causar quizila, mal-estar, melindres, mágoas, mentiras, dissimulação, quebra de corrente. E passa pelo mental do dirigente. Então, um ori fortalecido, uma mente clara, mente sã, tônus vital fluindo, uma aura que se mantém equânime e estabilizada contra os embates do astral inferior. Essa absorção da negatividade da corrente não deve abalar o dirigente, então ele tem que conviver com todos aqueles desequilíbrios e enfermidades que acontecem com os médios da corrente, que eu elenquei antes. Ele tem que conviver de forma tranquila, equânime, harmoniosa, sem se afligir com isso, sem se deslumbrar e sem ficar num processo de ruminação mental com esses problemas. E, acima de tudo, um dirigente deve ter o desprendimento, total desprendimento e desapego no seu esforço central, que é para o coletivo e não para a individualidade. Ele está ali para servir e fazer o serviço. E fazer o serviço é a caridade, não é servir egos. E os egos que se juntam na corrente não estão ali para serem servidos, e sim para servir. E servir não o dirigente, servir aos aflitos, aos enfermos da alma que batem no terreiro. Então, a finalidade precípua, a função primordial do dirigente é manter a egrégora unida, coesa e priorizar sempre o coletivo em prol de individualidade. E para isso, disciplina, ordem e respeito. Nem todos conseguem estar numa corrente com disciplina, ordem e respeito. Eles querem uma corrente indisciplinada, eles querem que não esteja ordem, então eles querem ser reis ou rainhas dentro da corrente. E o respeito não é bajulação, não é mimo, não é ficar puxando o saco. Respeito é equanimidade, é confiança, com amorosidade, com fraternidade, com confiança recíproca. Vocês viram como não é simples o perfil do dirigente umbandista? Mas é gratificante. Ainda mais se o dirigente tem a consciência de o quanto esse serviço está servindo para a sua própria alma, no sentido de resgatar equívocos do passado que ele mesmo cometeu. Quanto o sacerdócio de Umbanda contribui para humildar o ego, quer dizer, diminuir o ego, e deslocar da individualidade, da pessoalidade para o coletivo, para a egrégora e para os sagrados orixás. E, primeira e última instância, Deus, que serve a todos nós o tempo todo, através das deidades, divindades, orixás, puruxás, elementos, ar, terra, fogo e água, e tudo que é manifestado nesse plano físico, material, impermanente e transitório, é uma expansão da própria consciência de Deus, a própria consciência divina. O imanifesto está onisciente, onipresente, é oniabarcante em tudo que é manifesto, mas não se aflige, não se contamina por ele, pela manifestação. E esse é a essência da verticalidade que o dirigente deve alcançar. Estar em toda a manifestação, estar presente em tudo que está acontecendo, zelando, mas não se manifestar, não se deixar influenciar, ser manifestado pelas negatividades, pelos embates dos egos, pelas fragilidades humanas e enfermidades. Então não é uma simples consagração,
é muito mais do que isso, não desmerecendo os ritos de consagração. Falei mais uma vez, esse eterno aprendiz, que não é melhor que ninguém, no mais profundo, sincero, axé, saravá, namastê. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.